Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa. Bom, eu não estava programado para entrar ao vivo agora, neste horário, porém, a gente não tem que fazer o que a gente quer, né? Ou não temos que fazer aquilo que achamos que devemos. Nós temos que fazer aquilo que Deus ele orienta, que Deus ele manda fazer, né? E baseando-me nisso, é que eu falei, bom, se Deus mandou entregar uma mensagem agora, então assim eu farei, né? Muitas pessoas vão, ou talvez receber o aviso, vão ver depois, mas de qualquer forma vai ficar aí para que você se alimente do que vamos falar e também compartilhe depois com as pessoas, que você entender que seria bom compartilhar. Inclusive, você que já está agora, você pode compartilhar exatamente nesse instante, nesse momento, né? E avisar as pessoas, o bispo, ele está ao vivo, né? Eu não sei como é que está aí no seu estado, na sua cidade, no seu país. Aqui em São Paulo, como dizem, está um sol para cada pessoa. Está muito quente, né? Mas foi o que eu disse, né? Quando Deus ele dá uma direção, a gente precisa executar no momento que Deus manda, né? Enquanto as pessoas, algumas vão chegando, eu queria já deixar de sobreaviso, né? Domingo será uma grandiosa concentração, embora muitas pessoas viajando, outras indo para a casa dos familiares, né? Nesse período de passagem de ano, mas nós estaremos numa fé muito grande, domingo agora, fazendo a unção do abraço, ali na Igreja Unida Deus Proverá, no Brás, na Coronel Antônio Marcelo, e informar também que a vigília será feita também lá na Coronel Antônio Marcelo, tá bom? Do dia 31, com início às 10 horas da noite. E o propósito é que nesta passagem de ano, você no primeiro minuto receba, sabe, essa unção que nós temos falado já ao longo desses dias todos, para abençoar a sua vida. Eu fico pensando, imagine você, oi Fátima, oi Thierry, tudo bem? Olá Vicentina, Deus abençoe. Olá Solezuzi, Soleluze. Tudo bem? Que Deus abençoe vocês. Então, a gente tem falado muito sobre entrar, né, o ano. Maria Raimunda, tudo bem, Maria? Então, a gente tem falado muito sobre entrar o primeiro minuto do ano com recebemos a unção. Sabe, pouquíssimas pessoas, elas pararam na vida para refletir e entender a importância de uma unção. Se você fizer um estudo, você vai perceber que Deus iniciava os seus propósitos sempre com a unção na vida de alguém. Você pode observar que os grandes homens que marcaram épocas no passado, obrigado Vicentina, para você também,
esses homens, eles recebiam a unção. Então, para quem não é da fé, tá? A unção ela vai soar como qualquer coisa. Talvez a pessoa diga, isso não é nada. Tá? Qualquer coisa terá mais valor do que a unção. Agora, quando a pessoa ela vive a fé e crê nas Escrituras, na palavra de Deus, então isso fica diferente. Porque a unção, ela é Deus capacitando alguém para um propósito. Então, nós temos um propósito agora, que é o ano de 2026 que vem aí. E esse propósito é glorificar a Deus com a sua vida. Agora, como nós vamos glorificar a Deus com a nossa vida se nós não tivermos a unção? A unção é que dará a mim, a você e a qualquer pessoa toda a capacidade e condição para exercer o propósito, seja ele qual for. Então, na vigília, nós vamos, vai ser muito poderoso, sabe? Na vigília nós vamos, no primeiro minuto do ano, nós vamos derramar o óleo sobre a sua cabeça. Parece que vejo quando Deus fala para Samuel, né? Samuel, pega o óleo, sabe? Vai até a casa de Jessé e unge lá a quem eu te mostrarei lá, o meu servo Davi. Sabe? Então, aquela unção foi crucial para Davi se tornar quem se tornou. Para Davi chegar aonde ele chegou, gente. Esses dias eu estava olhando analisando assim coisas da vida, e eu falei para Deus, poxa Deus, o que seria de mim se não fosse a unção do Senhor na minha vida? Chegar aonde eu cheguei e aonde a gente tem chegado é só por Deus. Não tem, é só pela unção, não tem como explicar de outra forma. Sabe, não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade. E detalhe, se não fossem os nossos erros e vacilos, oi Lúcia Souza, tudo bem? Estamos sim. Se não fosse erros e vacilos nosso, o problema é que às vezes a nossa vontade atrapalha a unção. Atrapalha a unção na vida da gente, o propósito dela, sabe? Mas se não fosse isso, muitos de nós já estaríamos bem longe, bem mais longe ou bem mais perto do propósito, não é? Então, Sueli, tudo bem? Deus abençoe, Uzer, unção, Deus proverá, resolver. Inclusive, vai compartilhando, pega o link agora, compartilha, avisa ao bispo que está ao vivo. Eu não tenho avisado muitos dias, né? Devido à correria do nosso dia a dia, eu não estou conseguindo fazer os encaixes assim, de prever. Mas quando hoje não estava previsto eu entrar, e de repente Deus falou, você vai entrar ao vivo agora, tem uma mensagem que eu quero que você dê àqueles que vão estar ligados na live. Sei que agora é horário de almoço, né, para muita gente. Alguns ainda estão com família e tudo mais. É bom, chama a família para ouvir, para ouvir a palavra. Talvez eles gostem, né? Então, eu não vou demorar, mas eu quero mais entregar isso e dar o recado. Domingo,
às 6 da manhã, né? Às 6h30 já com a unção sendo feita, do abraço e a entrega da água, tá? Vicentina, como eu gostaria de estar aí, meu bispo querido, nesta vigília, com você e sua equipe. Ah, vem, Vicentina, pega como diz a música lá, pega o Guanabara e vem. Pega o ônibus lá e vem. Ou no avião, enfim. Então, o que acontece? Vai ser domingo às 10 da noite, lá onde nós estamos mesmo, tá? Avise para as outras pessoas. A Sueli disse, olha, amém, bispo, eu estarei na vigília, amém, tá vendo? A Sueli está vindo, vem todo mundo, vai ser uma bênção, vai ser algo maravilhoso, até a minha mãe está vindo, até a minha mãe veio, tá vendo? Então, vai ser algo poderoso. Deixa eu te entregar o que Deus me deu. E eu tenho certeza que essa palavra ela vai abençoar você. Mesmo num calor desse, num dia inusitado, numa hora que não era programada para eu entrar, mas você depois compartilha o vídeo. É o seguinte, eu queria falar com você acerca de Lucas 10, 41. Lucas 10, 41. Você consegue prestar atenção? É um texto muito conhecido, mas eu quero ir num determinado ponto, que foi o que Deus falou comigo ainda há pouco. Diz o seguinte: bispo, que privilégio ver você ao vivo agora, glória a Deus. Amém. O privilégio é meu de vocês estarem comigo agora, tá? Mas foi o que eu disse, eu não estava previsto, mas Deus falou, entra e libera essa mensagem, vai abençoar você, tá? Bispo Luciano, não falei mais com o senhor porque eu estava doente, com ansiedade, foi horrível, busquei o meu Deus, ele me curou, peço oração, tá bom, Lúcia, amém, que bom que você está boa, está curada, graças a Deus, né? Então ouça agora com atenção essa mensagem aqui. Lucas 10, 41. Rosineide, Ricardo. Diz assim: respondeu-lhe o Senhor. Preste atenção. Isso foi uma resposta que Deus deu a uma pessoa chamada Marta, que você, segundo a Bíblia, já ouviu falar, acredito eu. Ele respondeu assim: Marta, Marta, andas ansiosa e te preocupas com muitas coisas. Esse mal chamado ansiedade, que é derivado de preocupações, ele já atua há milhares e milhares de anos. Como você pode ver, no período em que Jesus exercia o ministério fisicamente, já havia esse problema. Então ele diz assim: Marta, você está andando. Marta, ela era uma mulher de Deus, como você, como eu, como nós. Mas o que estava acontecendo com a Marta está acontecendo com muitos cristãos, muitos homens e mulheres de Deus nos dias de hoje, inclusive homens do altar. Um mal chamado ansiedade. Ansiedade, ela é uma preocupação exagerada
é uma preocupação sem limite. A pessoa ela perde o controle sobre a preocupação. Isto é ansiedade. A pessoa ela fica inquieta. A pessoa ela fica entrando num estado de desespero. A cabeça não para de pensar naquela situação, ela anda de um lado para o outro, o semblante dela fica pesado, ela só quer falar sobre aquele determinado assunto, ou ela já não quer nem mais falar sobre aquilo, ela fica num estado alteradíssimo. Quando a pessoa ela está sofrendo de ansiedade, ela anda de um lado para o outro, se ela espera um telefonema, ela não para de olhar o telefone, se ela está esperando alguém chegar, ela não para de olhar para a porta, se ela está esperando uma mensagem, ela não para de olhar o celular, ela fica tomada por aquele pensamento, ou por aquela vontade, ou por aquele desejo, ou por aquela necessidade. Compreende o que eu estou falando? Isso é a ansiedade. E Deus, Jesus, ele viu isso na Marta. E por que Deus me falou para eu falar isso agora? Falou, entra numa live ao vivo. Eu falei, mas Deus, eu não avisei, nem chamei, quase ninguém vai entrar e tudo mais, porque o povo não sabe que eu vou estar ao vivo. Ele falou, entra e fala o que eu estou te entregando. Eu falei, tá bom. Eu estou entregando. Então, o que Jesus ele viu na Marta? Ele viu que ela era uma mulher de Deus, uma mulher que temia a Ele, mas, infelizmente, ela estava sofrendo de muita ansiedade, muita preocupação. Aquilo estava roubando a qualidade de vida da Marta. Toda pessoa que vive ansiosa, ela perde a qualidade de vida dela. Diga-se de passagem, a ansiedade, ela é um mal que evolui. Que se você não resolver logo isso, ela vai crescendo, ela vai evoluindo na vida daquela pessoa. E com a sua evolução, ela vai se transformando em males piores. Compreende o que eu estou falando? A ponto de começar a desenvolver medo, e uma vez desenvolvendo medo, começa também a desenvolver a depressão. A pessoa ela vai começando a ficar deprimida. E isso vai crescendo até chegar a um ponto que a ansiedade que se transformou em depressão, a depressão se transforma em desejo de suicídio. Tirar a própria vida. E aí eu faço uma pergunta. Quantos irmãos e irmãs, quantas pessoas da fé estão sofrendo de ansiedade? Só que isso gera uma outra questão. Bispo, por que uma pessoa, sendo de Deus, se torna uma pessoa ansiosa mesmo estando na igreja? Por
que motivo, bispo? A ansiedade, ela vem da falta de confiança em Deus. Toda pessoa, presta atenção, toda pessoa que desenvolve ansiedade, ela também vai desenvolver falta de confiança no agir de Deus. Esses dias eu pregava também pelo YouTube, e eu estava falando sobre o que o Senhor Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, não é? Se Deus cuida dos animais, dos pássaros, não vai cuidar de mim, de você? Então, nós temos que em algum momento dar uma parada para dar uma refletida, uma pensada. Como é que está o seu nível de confiança em Deus? Você realmente está confiando que Deus é contigo? Você realmente confia que Deus está no controle? Porque se nós não vigiarmos, gente, a gente começa a viver uma vida aí dentro da igreja, mas com pensamentos, procedimentos e comportamentos de um incrédulo. Esses dias eu dava o exemplo: a pessoa perdeu o avião, entra em pânico. Perdeu o ônibus da viagem, entra em pânico. É como se você não tivesse Deus. Peraí, será que Deus não está no controle? E aí fica: por que o Senhor permitiu isso? Não era para eu ter perdido. Peraí, como não era para eu ter perdido? Existem descidas na vida que são para promover subidas. Nós temos que tomar muito cuidado. Viver confiando em Deus é saber que, ainda que deu errado, Deus, você pode até ter perdido o controle, mas Deus não. E Deus é Deus para fazer o errado dar certo. Deus é Deus para fazer o que não funcionou funcionar. Porque nós muitas vezes não entendemos a maneira que Deus trabalha e nem compreendemos o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo, não é o meu, não é o seu. O problema é que nós ficamos assim: tem que acontecer agora, tem que acontecer hoje, tem que ser desse jeito. Peraí, se você já pode prever o dia de amanhã, então, querido, você acabou de alcançar algo que só Deus possui, um poder que só Deus tem. Então eu preciso confiar. Às vezes os problemas se tornam graves, sérios. Às vezes você está vivendo debaixo de pancadarias, de situações dificílimas. Mas a sua vida está ou não está diante de Deus e na mão de Deus? Será que Deus ele perdeu o controle da sua vida? Não. Ele não perdeu. E mais tarde nós vamos nos surpreender. Mais tarde você vai entender. É como se Deus dissesse assim: está vendo porque naquela época eu não fiz assim? Está vendo porque daquele tempo eu deixei acontecer isso? Está vendo por que eu permiti aquilo assim, assim, assim? Está vendo por que aquela situação, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Isso me leva à memória, me traz à memória uma senhora que falou que ela se revoltou, ela se rebelou contra Deus, porque o filho dela, que ela orava todo dia, estava preso. Foi preso, aliás. Ela falou: bispo, meu filho, ele se envolveu com más companhias, e aí começou a fumar, começou a usar droga, e começou depois até a cometer assaltos, roubos, coisas assim, e tudo mais. E aí, bispo, eu fiquei orando por ele todo dia, fazendo campanha na igreja. Eu falei: Deus, converte meu filho, converte meu filho, converte meu filho, converte meu filho, converte meu filho. E fiquei com aquela coisa na cabeça, eu não descansava. O que ela ficou? Ansiosa. Ela ficou igual a Marta, sofrendo
de ansiedade. Ela disse, eu não vi a hora do meu filho, de eu chegar em casa, meu filho falar que queria vir para a igreja, mas quanto mais eu orava, mais o menino piorava, bispo, eu não estava aguentando e tal. A gota d'água, ela falou, a gota d'água para mim, sabe qual foi? Aí eu falei, qual foi? Quando eu cheguei em casa e tive a notícia que meu filho tinha sido preso. Ah, bispo, ali eu fiquei cega, surda, eu não ouvia mais ninguém. E eu me revoltei contra Deus, contra o pastor, contra a igreja. Eu falei, quer saber, eu não vou mais para a igreja nenhuma, eu não vou mais buscar por nada, isso é tudo conversa fiada, Deus não me ouve, Deus, se quisesse, poderia ter livrado meu filho da cadeia e tudo mais. Quer saber, não dá. Aí eu parei de devolver dízimo, parei de dar oferta, parei de orar, parei de tudo, não fui mais na igreja. Eu fiquei ouvindo. Falei, e aí? Aí ela disse assim, e aí o tempo passou, eu fora da igreja, aquela coisa toda, eu ia visitar meu filho, e ele notou que eu estava diferente. Ele falou, mãe, o que está acontecendo? Você está diferente, você está apagada, você está triste, você não está mais na igreja, não? Aí ela disse, não, meu filho, não estou mais indo, não, mas vamos mudar de assunto. E pronto. E aí ela disse que depois de uns 6 meses, mais ou menos, ela foi visitar o filho. E quando chegou lá na visita, na prisão, o menino veio com a Bíblia na mão. E ela falou assim, meu filho, essa Bíblia aí é o quê? Ele falou, mãe, tem uma notícia para te dar. Ela falou, qual? Eu, essa semana, me batizei nas águas. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Agora eu sou um homem de Deus. Ela disse que quando aquilo aconteceu, ela desabou em choro. Pediu perdão a Deus de todo jeito. E queria voltar para a casa de Deus, para a presença de Deus. Sabe o que é isso? Ela não confiou. Ela trocou a confiança pela ansiedade. Cuidado para você não estar fazendo isso, porque foi exatamente isso que a Marta fez. Ao contrário de Maria. Olha só, Jesus ele disse assim, preste atenção. Marta, Marta, andas ansiosa e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Eu vou dar uma paradinha aqui na palavra necessário. Existe uma palavra chamada necessário e existe uma palavra chamada supérfluo. Qual é a diferença de um para o outro? Comenta aqui comigo aqui no YouTube. Qual é a diferença do necessário para o supérfluo? Você consegue comentar aqui? Vamos interagir. Deixa eu trazer você para dentro dessa mensagem de forma participativa. Vamos lá. Comenta aqui. O que você entende? Qual é a diferença do necessário para o supérfluo? Tá? Vamos ver se você... Olha, o Bispo Carlos está na live, que bom. O Bispo Carlos está dizendo, necessário é o que precisamos. Muito bem. Tá. E o supérfluo é o quê? Eu estou esperando aqui você comentar. Não vale consultar o Google, hein? Muito bem, o Bispo Carlos está dizendo, necessário é o que a gente precisa. Mas eu quero que você compare a diferença do necessário para o supérfluo.
A Maria está dizendo, eu precisava ouvir essa mensagem, Bahia, tá vendo? Quando Deus fala, faz, para tudo e vai fazer, não importa se é de madrugada, se é sol, se é chuva, se é meio-dia, se é 12 horas, não importa, se é uma pessoa que vai lá e faz, tá? Cadê? Eu tô querendo ouvir você para a gente poder seguir com a mensagem. Estou querendo ouvir você dizer qual é a diferença do necessário para o supérfluo. O que é necessário e o que é supérfluo? O que significa? Tá? A Marisa Angélica está dizendo palavra abençoada. Bom, é assim. Eu não dá para esperar, senão vou tomar todo o seu tempo aqui. E eu sei que muitos ainda estão com família, outros estão no horário de almoço, ou almoçando, ou vai almoçar. Então é você logo objetivo. Necessário o nome já diz. É necessário. Você tem que ter. Um exemplo, tá? Você faz arroz, tá? Cozinhou. Arroz ele é necessário, ou perdão, o sal é necessário? Sim ou não? Sim. Por quê? Já comeu arroz sem sal? É horrível. No hospital que eles dão muito quando a pessoa está lá, né? Muito bem. Agora, isso é necessário, sal é necessário, né? Muito bem. Agora, pimenta do reino no arroz é necessário? Não, aí é uma questão de gosto. Então é supérfluo. Então, necessário é o que não pode faltar. E supérfluo é o que fica à sua escolha. Se tiver, tá bom. Se não tiver também, não vai fazer falta. Entendeu? Muito bem, a Rosinei está dizendo aquilo que não dependemos, né? Então, estou vendo, como é que é? A Vicentina está dizendo, eu estou vendo este momento especial e fazendo almoço. Amém. Qual é o cardápio, Vicentina? Fala aí pra gente. Então você bebe. Então, aqui ele diz assim, ó, pouco é necessário, ou seja, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e isso não lhe será tirado. Então, o que Jesus quis dizer para Marta? Marta, você só precisa, não é ficar ansiosa, é fazer uma coisa só. O quê? Uma coisa só. O quê? Confie em mim. Ah, mas disseram que vão me matar. Só vai matar se eu quiser que morra. Ah, mas disseram que não tem mais jeito. Só não vai ter mais jeito se eu disser que não tem mais jeito. Ah, mas disseram que se não for hoje, não vai acontecer. Só não vai acontecer se eu não quiser que aconteça. Olha o cardápio da Vicentina, ó. Arroz, feijão, carne de panela e salada bem colorida. Oh, glória a Deus, aleluia, Minas Gerais. Vicentina, eu vou entrar por esse celular, por esse computador e vou aparecer aí na sua cozinha. E acho que eu e um monte que está aqui, ó. Meu Deus, salada colorida, ó. Tá bom, sem misericórdia, ó. Um feijão fresquinho, carne de panela. A essa hora, os irmãos da live devem estar assim, Jesus Cristo. Convida nós, Vicentina, que a gente aparece aí em Minas, tá? Então, para a gente concluir, uma só coisa ele falou que a Marta tinha que ter. E Deus está me usando para falar para você hoje, nessa tarde. Deus está vendo que tu está ansioso, está ansiosa, tu está roubando a tua paz. E Deus está me usando para te dizer, não fica assim, você só precisa de uma coisa. Deus está falando, confie em mim.
tudo vai se ajeitar. Tenha coragem e confie em mim. Tudo vai se ajeitar. Se você, meu bispo, estivesse aqui em BH, seria um privilégio de receber em minha casa para o almoço. Cuidado, Vicentina, que eu posso aparecer, ó, num piscar de olhos. Oh, meu Deus do céu. Olha aí, ó. Bispo Eurico, a paz, bispo. Tem exemplo de Marta e Maria. Uma buscou necessário e outra estava fazendo as coisas supérfluas. É exatamente o que a gente está falando. Então, ele falou a Marta, a Maria, ela está buscando o que é necessário. Eu não vou tirar isso dela. Ou seja, ela estava optando por confiar. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas vão tentar te acelerar. As pessoas vão tentar te desesperar. As pessoas vão tentar te desestabilizar. As pessoas, elas vão tentar te deixar emocionalmente confuso, confusa. Não entre na velocidade das pessoas, nem na perspectiva delas, nem nas ameaças, nem nas declarações. Confie em Deus e tudo vai se resolver. Só seja forte e corajoso. Amém? Mas disseram que amanhã vai acabar tudo. Amanhã está na mão de Deus, fique em paz. Fique em paz. Confie em Deus. Vamos orar? Pega um copo com água. Vai ser um santo remédio para você agora. Vamos entrar na presença de Deus. Deus poderoso e bendito e amado Deus. Obrigado por esta palavra que o Senhor nos deu a esta hora. Quantas pessoas estão na igreja, muitas até no altar pregando, mas vivendo assim, ansioso. E essa ansiedade está se transformando em uma doença que está destruindo essa pessoa emocionalmente, espiritualmente, que está desestabilizando esta pessoa, tirando o sono, a paz e até a confiança de que o Senhor proverá. Deus poderoso, eu te apresento a todos que entram nesta oração. Alguns em casa, outros no trabalho, outros em algum lugar, quem sabe, confraternizando, não importa. Entregue, meu Pai, a essa pessoa, essa graça, todos nós, que esta água seja um remédio para matar a ansiedade e trazer a confiança, a saúde física, espiritual, mental, sentimental, emocional. Em nome de Jesus, diga comigo, meu Deus, que esta água seja um santo remédio. Quando eu beber, essa ansiedade se transformará, como o Senhor transformou a água em vinho. Essa ansiedade vai se transformar em confiança. E eu estarei aos teus pés orando. E sei que o Senhor proverá sobre a minha vida, minha casa, minha família, minha saúde, para este ano que vem aí. Diga, vai dar tudo certo. Diga, Deus proverá. Eu consagro essas águas. Amém. Vamos beber. Graças a Deus. Toma posse. Fala, eu repreendo a ansiedade. Eu vou confiar no meu Deus. Deus está no controle de tudo. Amém? Que Deus abençoe vocês, tá? Muito. E que você tenha dias mais calmos,
dentro de você, tá? À noite, às 20 horas, teremos a mensagem, tá? E compartilhe com as pessoas. Lembrando que a vigília será no dia 31, às 10 da noite, no endereço atual em São Paulo, tá? Lá na Coronel Antônio Marcelo 295. Luciana Souza, eu também te amo, que Deus te abençoe, tá? E eu queria, gente, se não fosse muito incômodo a vocês, para quem ama a Deus, acredito que não, fazer um pedido. Embora seja dias festivos, as cobranças sobre as responsabilidades da igreja não param. E você sabe disso. As datas chegam e as pessoas, elas não querem saber se é Natal, se é Ano Novo, se a igreja está tendo mais frequência de pessoas ou não nesses dias. E a gente fica na obrigação de honrar os compromissos. E eu queria pedir hoje, nós precisamos hoje ainda, gente, até por volta das 18 horas, 19 no máximo, fazer um pagamento no valor de 4.000, acho que 4.300 e poucos reais, tá? É consoante um aluguel. Eu queria pedir para você essa ajuda. Se 40 pessoas agora, só 40 pessoas, me ajudar com 100 reais, que seja, nós conseguimos essa oferta, tá? E vamos, Pix 2, né? Deixa eu só colocar aqui, eu vou subir para você, Pix 2, arroba iudp.org, só um minuto, .br, tá? Eu vou subir aqui, eu vou pedir para 40 pessoas me ajudar nessa tarde com essa doação de 100, 50 reais, 30 reais. Talvez você não devolveu ainda seu dízimo, sabe? E você poderia fazer isso agora. As festas estão aí, mas a igreja depende do seu dízimo, da sua oferta. Eu queria muito pedir que agora, se você pudesse, nesse período, gente, ajudar. Deus, se Ele falou com você, você tem amado a obra de Deus e pode. 100, 50, 30 reais ou seu dízimo, ajude. Nós precisamos ter até as 18 horas, esse valor de 4.000 reais. Se todos nós nos unirmos, só 40 pessoas der um valor de 100 reais, a gente já conseguiu. Mas vai que de repente você pode, bispo, eu vou dar 200, eu vou dar 300, bispo, eu vou dar 1.000. Ou vai que tem alguém abençoado que diga, bispo, eu vou fazer essa oferta dos 4.000. Eu tenho um dízimo aqui de 1.000 reais. Você pode nos ajudar? Sobre aqueles que forem fiéis, eu declaro, não vai faltar. Deus proverá. Recebe aí. E você pode compartilhar o link, tá? Com mais 3 pessoas e falar para elas, manda um áudio. Olha, ajuda aí a obra, tá? Tá precisando hoje. Pode fazer uma oferta, você sentir no coração. Vou esperar, tá bom? Deus abençoe. Até às 20 horas. Beijo grandão. Até às 20, até o horário que a gente for orar, tá? Tá aqui, ó, tô subindo, tá? Para você ver. É só você pegar o Pix aí e você pode fazer. pix2@udp.org.br. Você gostou da mensagem? Abençoou você? Hein? Fala para mim. Vai chegar aqui o nome das pessoas e nós vamos orar para que Deus possa dar vitória para elas. Tá? Seu nome vai chegar aqui para a gente. Bispo, conta comigo. A gente vai conseguir esse valor sim. Conta conosco. Nós somos a Igreja Unida. Deus proverá. Deus abençoe. Até mais tarde. E assim que Deus me der mais, eu só vou entregar.